Fala galera, Léo Cardoso por aqui para poder continuar o a nossa sériezinha de vídeos sobre nível de consciência, tá? Essa é a parte 2. Então eu já postei há 2 dias atrás a parte um desses níveis de consciência, tá? Então se você não viu, volta lá no último vídeo antes de continuar esse aqui, porque é importante que você tenha assistido a parte um antes de assistir a parte 2, para você entender muito bem e pegar esse assunto que é muito importante, tá? Então, lá na primeira aula, na parte um, primeiro a gente fez uma introdução do que são os níveis de consciência e por que é muito importante que você entenda isso, tá? E aí a gente começou pelo nível mais consciente, ou seja, o cara que é consciente do problema, do desejo, da solução, do produto e já quer também o seu produto. Ou seja, esse é o cara mais fácil de vender, é o cara que a gente só precisa de fazer uma oferta, tá? E depois a gente foi no próximo nível de consciência, que é o cara que é consciente do problema, consciente da solução, mas ele ainda tem algumas objeções para poder comprar o seu produto. Então você precisa de quebrar essas objeções para vender. E aí depois a gente falou do próximo nível de consciência, que é justamente o cara que é consciente do problema, mas ele ainda não é consciente da solução, beleza? E aí o que a gente faz é mostrar para ele, a gente vai fazer esse problema saiu, florescer um pouco dentro dele, para depois a gente mostrar para ele que existe uma solução, e a gente mostrou exemplos disso também, tá? E agora então a gente vai para o nível 4, depois a gente fala do nível 5 das considerações finais para poder fechar com chave de ouro essas duas aulas sobre nível de consciência, que é um conteúdo muito importante para você que quer ser copywriter ou quer melhorar o nível da sua copy ou quer vender mais o seu produto ou o seu serviço, tá? Então o que é o nível 4? Beleza? Então apresentando produtos que resolvem problemas. O nível 4, a definição é: o cliente potencial tem não um desejo, mas uma necessidade. Ele reconhece a necessidade imediatamente, mas ele ainda não percebeu a conexão entre essa necessidade e o seu produto. Ou seja, nesse caso, faremos um anúncio do tipo solução-problema, tá? Então, o cara tem um problema, a gente precisa de conectar o nosso produto nesse problema dele, tá? Então, aqui tem um exemplo para a gente poder entender, que é basicamente, em português seria estão te roubando, tá? Estão te roubando às cegas. Então, a headline, enfim, ao pé da letra, seria brokers, que são os caras que negociam ações, né? E analistas de estoques e CEOs, né? CEOs de grandes empresas, estão te roubando, tá? Então, essa headline, ela é extremamente impactante. Eles estão simplesmente falando que você está sendo roubado, tá? Isso funcionou porque ele ataca um problema de forma dramática que as pessoas já suspeitavam em um certo nível do subconsciente, tá? Então, lá no subconsciente a pessoa já suspeitava, então esse problema já tá, enfim, essa emoção, esse medo já estava lá em algum lugar, e aí ele traz o problema à tona e ataca esse problema oferecendo uma solução e, claro, o mais importante, de forma dramática, tá? Então, qual que é esse nível de consciência? Observe que a gente já tá quase indo para o mais inconsciente. O mais inconsciente é o cara que não sabe de nada. É o cara que não é consciente do problema, ele sequer sabe que tem um problema, ele não sabe de porra nenhuma. A gente está chegando nesse nível. Nesse caso, nesse nosso nível 4, o que qual é a ideia? O cara, ele suspeita que tem um problema, entendeu? Enfim, ele olha para aquela situação e fala, enfim, já tem uma emoção aparecendo ali. Você vai chegar e vai atacar essa emoção para fazer isso florescer, e aí depois você vai chegar para ele com uma solução, que é, claro, o seu produto, beleza? Então agora a gente vai para o quinto e último nível de consciência, que é como explorar um mercado completamente inconsciente, ou seja, as pessoas não sabem de nada. Então a definição e finalmente, o mais difícil. O cliente em potencial não está ciente do seu desejo ou necessidade, ou ele não vai admitir honestamente para si mesmo, sem ser levado a isso por seu anúncio. Ou a necessidade é tão geral e obscura que não conseguimos resumir em uma headline, ou é um segredo que não pode ser dito. Em outras palavras, o cara é inconsciente de tudo, você não pode simplesmente chegar falando do problema, porque ele sequer sabe que tem um problema, tá? Então, ele está longe de aceitar e assumir que ele precisa do produto. Você precisa mostrar isso a ele.
E aqui vão alguns pontos importantes, tá? O preço não significa nada. Ele está inconsciente de tudo. Então, por que você vai falar de preço? Você não pode falar de preço na headline, como é o caso aqui do nível mais consciente, onde a gente precisa fazer uma oferta, beleza? Então, nesse caso, a gente não fala de preço no começo. E o nome do seu produto também não, já que ele é inconsciente de tudo, não faz sentido a gente mencionar o seu produto ou mencionar que o seu produto possui algum benefício na sua headline ou no seu lead, né? Então, falar dos benefícios ou o que o seu produto faz também não vai ajudar muito. Se ele não tem consciência nenhuma de nada, como que ele vai querer os benefícios, né? Então, nesse caso, o que nos resta fazer, já que a gente não pode falar do benefício, a gente não pode falar do nosso produto. O que nos resta fazer, então, é focar no cliente, é focar na nossa persona, nas dores da nossa persona, tá? Então, você precisa entrar na cabeça e no coração do seu cliente através de algo que ele já esteja sentindo, tá? E isso foi o que Eugene Schwartz disse e definiu. Foi ele que criou esses níveis de consciência, né? Ele foi o primeiro copywriter, escritor aí que falou sobre os níveis de consciência. E isso foi o que ele disse, né? Então, aqui está em inglês e aqui eu já traduzi para ficar mais fácil, beleza? O que você está fazendo essencialmente nesse quinto estágio é chamar seu mercado na headline de seu anúncio. Então, basicamente, você vai fazer uma chamada para o seu mercado. Você não está escrevendo um título de identificação. Você não está vendendo nada, não está prometendo nada, não está satisfazendo nada. Em vez disso, você está ecoando uma emoção, uma atitude, uma insatisfação que distingue as pessoas da multidão e as une em uma única afirmação, tá? Então, o escritor geralmente começa com uma headline. No caso aqui, escritor é o copywriter, né? Vou escrever, deixar o copywriter que fica mais claro, né? Copywriter. Começa com uma headline com a qual o cliente potencial pode se identificar, ecoando seus sentimentos sobre algo ou sua frustração por estar em um determinado lugar de sua vida, tá? E em seguida, ele começa a fazer uma progressão lógica para o problema, os benefícios de resolver o problema, para o fato de que há uma solução real ao problema. E no final, o fato de essa ser uma oferta, de ser uma oferta ao potencial cliente, que o livrará do problema e lhe dará todos os benefícios. Então, em resumo, qual que é a história? Primeiro, a gente precisa mostrar para o cliente que ele tem um problema, tá? Então, a gente vai ter que entrar na cabeça dele através de uma emoção que ele já está sentindo, que no caso não é de uma pessoa específica, é de um mercado específico, beleza? A gente vai entrar na cabeça desse cara para poder mostrar que ele tem um problema. A partir do problema, a gente vai mostrar que esse problema precisa ser resolvido. A gente vai mostrar para ele que existem soluções para esse problema e que uma das soluções é o nosso produto. E aí, então, finalmente, a gente vai mostrar benefícios do nosso produto. A gente vai provar que nós conseguimos realmente entregar esses benefícios. E no final, a gente vai fazer uma oferta para ele finalmente comprar o nosso produto da gente, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Que é aqui ele Baby Boomers in Year of 2000, né? Não sei como exatamente que ele quis que soasse isso aqui, mas enfim, basicamente aqui ele está chamando os Baby Boomers, né? Baby Boomers é basicamente uma geração. Então ele está falando aqui, ó, sem emprego, que penniless é tipo sem nenhum centavo, quebrado, e clueless é tipo sem saber o que fazer, né? Então observa que ele está falando assim, ó, você vai ficar sem emprego, sem nenhum centavo e sem saber o que fazer, perdido. Então, você vai ficar sem emprego, sem dinheiro e perdido, beleza? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é o quê? Não tem promessa aqui, não tem benefício, o que ele faz aqui é simplesmente aumentar o medo que as pessoas já estão sentindo. Então, ele está pegando um sentimento que já está instaurado ali, fazendo esse sentimento surgir para aí sim falar que eles têm um problema, beleza? Então, ele observa que ele entra através de um sentimento que já está instaurado ali no mercado, beleza? Então, esse foi o quinto nível. Esse foi o quinto nível de consciência. E agora, então, a gente vai para as considerações finais, onde a gente vai, enfim, arrematar tudo isso que a gente falou e fechar com chave de ouro, beleza? Então, vamos lá. Isso funciona. Primeiramente, isso funciona como uma pirâmide, tá? Então, todos os níveis de consciência, imagina que isso é uma pirâmide, tá? É uma pirâmide assim, ó, de cabeça para baixo, tá? Quanto mais inconsciente, mais pessoas tem lá e mais difícil de vender, tá? Então, se você está explorando um problema,
matematicamente, tem mais pessoas que não sabem que tem esse problema do que pessoas que já te conhecem, tá? E quanto mais consciente vai ficando, mais fácil fica de vender. Por quê? Se o cara já te conhece, você só precisa quebrar algumas objeções para poder vender. É muito mais fácil do que você achar uma emoção, contar uma história, mostrar para ele que ele tem um problema, que esse problema precisa de uma solução, etc. É muito mais difícil vender quando é mais inconsciente. A diferença é que tem muitas pessoas nesse nível de consciência. Então, se você consegue acertar uma copy na veia ali, você vende pra caramba, você consegue arrebentar de vender, porque tem muita gente ali, tá? E vice-versa. Quanto mais consciente, menos pessoas tem, porém mais fácil de vender. E aí cabe a você, como sei lá, estrategista de marketing, definir qual é o tipo de público que você quer trabalhar para poder escalar e aumentar suas vendas, tá? Uma headline que funciona em um nível de consciência não vai funcionar no outro, né? Isso eu acho que é meio óbvio. A pessoa que já te conhece, se você chegar para ela falando do seu produto, é uma coisa. Agora, a pessoa que nem sequer sabe que tem um problema, se você chegar para ela mostrando o seu produto, ela vai te ignorar com certeza, né? Ou seja, escrever copy é como conversar com alguém. Se você não começa uma conversa com alguém que não te conhece, como você começa uma conversa com um velho amigo, tá? Então, no final das contas, quem criou esse conceito, né, que foi o Eugene Schwartz, um dos maiores copywriters que existiram, ele basicamente falou que o que define a abordagem da sua headline e da sua lead é exatamente o nível de consciência, ou seja, o que o seu cliente potencial já sabe antes de ser abordado por você, né? Do que ele já tem consciência? Ele já sabe que tem um problema? Ele já te conhece? Ele conhece o seu produto? O que ele já sabe? Isso vai definir como abordar ele, que é exatamente como a gente vai abordar uma pessoa. Se é uma pessoa que você já conhece, você vai abordar de uma forma. Se é um completo estranho, um completo desconhecido, você vai abordar de uma maneira completamente diferente, tá certo? Então, galera, finalizamos aqui então essa sequência de vídeos, essa sequência de 2 vídeos, né, parte 1 e parte 2, sobre nível de consciência. Se você gostou, deixa aqui o seu like, tá? Para eu poder saber, porque o seu like é o que me baliza se eu estou entregando um conteúdo de qualidade, um conteúdo que você quer ver, beleza? Se você gostou desse mapa mental, você pode ver que ficou completão, tá no primeiro link aqui na descrição. Aqui nesse mesmo link, nesse primeiro link aqui na descrição, onde tá todos os mapas mentais do meu canal no YouTube, todos os documentos que eu já coloquei aqui, tem tudo lá. E fora isso, tem mais algumas aulas bônus sobre nível de consciência lá, onde eu vou um pouco mais a fundo nisso, mostro alguns gráficos, mostro alguns esquemas para você entender melhor como funciona isso, com mais exemplos, porque isso é um conteúdo muito importante mesmo. Então, tá aqui no primeiro link da descrição, vai lá para você conferir. E vou ficando por aqui. Um abraço. Fui!